Era o ano de 1872 e o Oceano Atlântico, vasto e imprevisível, guardava segredos ainda a serem desvendados. Naquele dezembro gélido, um mistério se teceria nas suas águas, um enigma que desafiaria a lógica e assombraria a imaginação por gerações. No centro deste conto estava o Mary Celeste, um bergantim robusto, orgulho de seu capitão, Benjamin Briggs. Briggs não era um marinheiro qualquer. Era um homem de família, respeitado por sua experiência e sua devoção. Sua esposa, Sarah Briggs, e a pequena filha, Sophia Briggs, de apenas 2 anos, eram suas companheiras nesta viagem fatídica. A tripulação, composta por 7 homens experientes, confiava plenamente em seu capitão. A partida de Nova York rumo a Gênova, na Itália, com uma carga de álcool industrial, havia sido um evento cheio de expectativas e esperança. Dias de mar aberto se sucederam, pontuados pela rotina da vida a bordo, pelas risadas de Sophia e pelo olhar atento de Briggs sobre o horizonte. Ninguém poderia prever que aquela jornada, que começou com tanta normalidade, se transformaria em uma das maiores lendas marítimas de todos os tempos. Então, no dia 5 de dezembro de 1872, o impensável aconteceu. Às 13h, o Brigantine Dei Gratia, comandado pelo capitão David Morehouse, avistou o Mary Celeste à deriva, a cerca de 600 milhas a leste dos Açores. A princípio, Morehouse pensou que o navio estivesse esperando por ele, talvez com algum pedido de ajuda. Mas algo não parecia certo. O Dei Gratia aproximou-se, e o silêncio que emanava do Mary Celeste era pesado, quase palpável. O que se seguiu foi uma cena que desafiava toda a compreensão. Uma equipe do Dei Gratia, liderada pelo imediato Oliver Devoe, abordou o navio. O Mary Celeste estava em perfeitas condições. As velas estavam parcialmente içadas, embora desordenadas, mas não havia sinais de que uma tempestade recente tivesse atingido o navio com força suficiente para causar pânico. O casco estava intacto, sem avarias significativas. Mas o mais perturbador de tudo era a ausência completa de qualquer pessoa a bordo. Não havia Capitão Briggs, nem Sarah, nem Sophia, nem qualquer um dos 7 tripulantes. O navio estava completamente deserto, um fantasma flutuando no vasto azul do Atlântico. A inspeção inicial revelou detalhes ainda mais estranhos. A escotilha do porão estava aberta, e uma das bombas de água havia sido removida e estava no convés, como se alguém a tivesse usado recentemente. O sextante e o cronômetro do capitão, instrumentos vitais para a navegação, haviam desaparecido de seus lugares. Na cozinha, a mesa estava posta com pratos e xícaras no lugar, e havia comida quase intacta, sugerindo que a refeição havia sido interrompida abruptamente. Os pertences pessoais da tripulação e da família Briggs, incluindo roupas e objetos de valor, estavam em seus respectivos lugares, intocados. Não havia sinais de luta, nem de roubo, o que poderia ter levado 10 almas a abandonar um navio aparentemente inquebrável, deixando para trás todos os seus bens. A revelação mais perturbadora veio em seguida. O bote salva-vidas do Mary Celeste estava faltando. Essa constatação acendeu uma luz fria na mente dos marinheiros do Dei Gratia. Se o bote não estava ali, significava que havia sido deliberadamente lançado ao mar. Mas por quê? O mar estava calmo. O navio estava intacto. A constatação de que algo terrível e inexplicável havia acontecido transformou uma viagem rotineira em um mistério sem precedentes. O que poderia ter levado 10 pessoas a abandonar um navio aparentemente intacto em pleno oceano? Aquele navio, agora silencioso e vazio, guardava um segredo que o tempo não conseguiria apagar. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A descoberta do Mary Celeste à deriva desencadeou uma investigação oficial em Gibraltar, onde o navio foi rebocado. As primeiras especulações, inevitavelmente,
giraram em torno de fraude ou motim. Poderia o capitão Benjamin Briggs ter orquestrado o desaparecimento para reivindicar o seguro? Ou a tripulação teria se rebelado contra ele? No entanto, a evidência rapidamente refutou essas teorias simplistas. Não havia sinais de violência a bordo. Os pertences pessoais, incluindo objetos de valor, estavam intactos. Um motim que não resultasse em pilhagem parecia impensável. Da mesma forma, a teoria da pirataria foi descartada. Nenhum tesouro havia sido levado, e o navio estava em condições de navegação, o que não faria sentido para piratas que geralmente saqueavam e afundavam suas vítimas. O elemento humano no cerne deste mistério era crucial. O capitão Benjamin Briggs era um homem de reputação impecável, conhecido por sua integridade e devoção à família e à fé. A presença de sua esposa, Sarah Briggs, e da filha pequena, Sophia Briggs, a bordo tornava a ideia de um abandono deliberado ou de um ato de desonra por parte do capitão ainda mais implausível. Que pai arriscaria a vida de sua família em um plano tão insano? A tripulação de 7 homens também era composta por marinheiros experientes e confiáveis, sem histórico de problemas ou insubordinação. Não havia relatos de tensões a bordo que pudessem justificar um motim. Todos esses fatos mergulhavam o caso em uma névoa ainda mais densa de inexplicabilidade. Com as explicações mais óbvias e mundanas descartadas, a mente humana, sedenta por respostas, começou a vagar por caminhos mais fantásticos. A lenda do monstro marinho, uma criatura gigantesca que poderia ter atacado o navio e aterrorizado a tripulação, ganhou força entre o público e os jornais sensacionalistas. Afinal, o oceano era vasto e desconhecido, e muitas histórias de horror já haviam sido contadas sobre suas profundezas. No entanto, o Mary Celeste não apresentava marcas de garras ou dentes colossais, e a ausência de destroços ou corpos tornava essa teoria, embora cativante, completamente infundada. Foi então que surgiu uma teoria mais plausível, mas ainda assim chocante: a possibilidade de uma explosão de vapores de álcool. A carga do Mary Celeste consistia em barris de álcool industrial. Vazamentos nesses barris poderiam ter liberado vapores inflamáveis e tóxicos no porão do navio. A ideia era que, talvez, a tripulação e a família Briggs tivessem sido assustados por um som, um cheiro forte ou uma pequena explosão inofensiva de vapores acumulados. Em pânico, temendo uma explosão maior que pudesse destruir o navio, eles teriam tomado a decisão precipitada de abandonar o Mary Celeste no bote salva-vidas. A bomba de água encontrada no convés, o sextante e o cronômetro desaparecidos do capitão, tudo isso poderia ser explicado por uma evacuação apressada, na qual Briggs teria tentado salvar o máximo de instrumentos de navegação possível, enquanto a tripulação tentava ventilar o porão ou combater o que pensavam ser um incêndio iminente. O cenário era vívido. O pânico, a pressa, a esperança de que, uma vez passada a ameaça, eles poderiam retornar ao navio. Mas o oceano é implacável. Se tivessem abandonado o navio em um bote, mesmo que o Mary Celeste estivesse intacto, as probabilidades de serem encontrados eram mínimas. Correntes fortes, ondas traiçoeiras ou até mesmo um erro de navegação poderiam ter levado o bote para longe, perdendo-o na imensidão azul. O conflito interno entre a razão e o inexplicável atormentava a todos. A dificuldade estava em aceitar que um evento tão drástico pudesse ter ocorrido sem deixar vestígios claros de uma tragédia. Se foi um acidente, por que nunca foram encontrados? Se foi algo mais obscuro, qual a verdade por trás do véu? O mistério do Mary Celeste continuava a flutuar, um eco silencioso nas profundezas do Atlântico. A incapacidade das inúmeras investigações de fornecerem uma resposta definitiva apenas solidificou o status do Mary Celeste como um dos maiores mistérios marítimos da história. O silêncio do oceano engoliu as vozes de Benjamin Briggs, Sarah, Sophia e da tripulação,
deixando para trás apenas perguntas e um navio fantasma. Essa lacuna na história, essa ausência de explicação, transformou o Mary Celeste de um simples navio mercante em um ícone cultural. Sua história ecoa na literatura, no cinema e na cultura popular, inspirando inúmeras obras de ficção que tentam preencher as lacunas deixadas pelo destino. Historiadores, oceanógrafos e entusiastas do inexplicável continuam, até hoje, a buscar respostas, impulsionados por um fascínio insaciável pelo quebra-cabeça que o Atlântico se recusou a resolver. Novas análises e reconstruções teóricas surgiram ao longo dos anos, cada uma tentando desvendar o enigma. Simulações detalhadas foram realizadas para testar a teoria da explosão de vapores de álcool, mostrando a plausibilidade de um susto que levaria ao abandono precipitado. Outras especulações mais exóticas incluíram a possibilidade de águas-vivas tóxicas na água, que poderiam ter causado alucinações ou pânico generalizado. Uma teoria intrigante, conhecida como a do Mar Morto, sugeria que o Mary Celeste poderia ter encontrado uma área do oceano, onde a ausência de vento e a presença de algas densas ou algum fenômeno natural tornaram a navegação impossível. Nessas condições, a tripulação poderia ter abandonado o navio no bote, esperando encontrar uma corrente ou vento que os levasse de volta à rota, apenas para serem perdidos para sempre. A busca por redenção, por uma explicação que pudesse dar um fechamento às almas perdidas, persiste. A ideia de que, ao compreendermos o que aconteceu, poderíamos de alguma forma honrar a memória daquelas 10 vidas tragadas pelo mar. A reflexão sobre a vulnerabilidade humana diante do poder avassalador do oceano e do desconhecido se torna inevitável. O Mary Celeste é um lembrete sombrio de que, apesar de toda a nossa tecnologia e conhecimento, a natureza ainda detém o controle supremo. A imagem final do Mary Celeste à deriva, um navio sem alma, um túmulo sem corpos, ressoa com uma melancolia profunda. É uma metáfora para a fragilidade da existência e a impiedosa indiferença do mar. A resolução satisfatória, talvez, não esteja em encontrar uma resposta única e definitiva, mas sim em aceitar que alguns mistérios do mar permanecem insondáveis, e é justamente essa sua natureza enigmática que continua a nos cativar e a nos assombrar. O legado do Mary Celeste transcende a história de um simples navio. Ele se tornou um símbolo da vastidão e imprevisibilidade do oceano, um testemunho da capacidade da natureza de guardar seus segredos mais profundos. A última revelação, a verdade mais pungente, não é o que aconteceu a Benjamin Briggs, Sarah, Sophia e sua tripulação, mas sim como a ausência de uma resposta concreta continua a nos atormentar. É essa falta de conclusão, essa lacuna na narrativa humana que garante a imortalidade do Mary Celeste na lenda. O navio fantasma continua a navegar nas mentes das pessoas, um eco silencioso de um enigma eterno, um lembrete de que, mesmo nos tempos modernos, o mar ainda guarda seus mistérios mais profundos, para sempre além do nosso alcance.